A cidade de Bebedouro foi formada historicamente pelo processo de produção da vida material, ou seja, a relação entre os indivíduos e a natureza na produção dos seus meios de vida. Os primeiros habitantes da localidade, no final do século XIX, organizaram-se primeiramente em vila e posteriormente, com o aumento populacional e a expansão do território, em município registrado na comarca. O nome da cidade, Bebedouro, foi porque esses primeiros habitantes encontraram um córrego da Consulta, que foi apelidado como o córrego Bebedouro, onde os tropeiros paravam seus cavalos, bebiam e usavam o do córrego para saciar a sede dos seus animais e a sua sede. Então aqui ficou conhecido como o Bebedouro. Então por isso que é o nome da cidade Bebedouro, por causa do córrego, né? Assim, portanto, o que atraiu esses habitantes para esse lugar foram o trajeto dos rios, córregos, trechos e matas, em suma, a água e o solo. E quem diria, como afirmou o filósofo Tales de Mileto, a água é o princípio de tudo. No entanto, esse espaço já era conhecido tanto por portugueses desde o período das capitanias hereditárias, quanto por tropeiros e demais indivíduos a cargo, mas não exclusivamente, do transporte terrestre. Para morar aqui, era preciso a compra de um lote de terra de um dono do local. Mas como surgiu a posse dessa terra sem que aí houvesse habitantes? Essa questão encontra resposta no seguinte fato: a região da futura cidade de Bebedouro, como município, fazia parte do território da cidade de Jaboticabal, isto é, Bebedouro, até o início da década de 1880, era comarca de Jaboticabal. Aliás, muitas cidades dessa região eram comarcas em Jaboticabal, compravam lotes e registravam seus patrimônios, e Bebedouro, como município, fundou seu patrimônio em 1884, comemorado seu aniversário no dia 3 de maio. Comprava-se tudo em Jaboticabal. Em 1907, veio a ferrovia pela primeira vez em Bebedouro, dos trechos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que abrangia a região e transportava a produção cafeeira, que começou no início do século XIX e que abrangiu até o final desse século, nesta mesma região onde fundou-se Bebedouro, o norte do interior paulista, ou o Novo Oeste, o Velho Oeste e Novo Oeste paulista, abrangindo as áreas de Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara, Jaboticabal, onde a produção de café era forte. Bebedouro entra numa fase de modernização, apesar de ainda não existir indústrias nessa década do início do século XX. Porém, existia um grande fluxo de transporte
dentro do lugar. E conforme chegou a crise de 29 nos Estados Unidos, a crise do capitalismo, com a indústria commodities da monocultura do café, aqui, começando na fazenda Furquim, começou-se a plantar as primeiras mudas de laranja. A classe trabalhadora já existia, era eles que plantavam e colhiam essa laranja e eram eles que embalavam nas caixas para exportar para outros países. Apesar de ainda não existir a indústria capitalista, não existir o capitalismo, que foi depois de 1930, e essa classe trabalhadora ainda não era o proletariado de Marx, trabalhador assalariado, que vende a sua força de trabalho para a classe burguesa que possui os meios de produção. Ginásio Municipal foi a primeira escola fundada em Bebedouro, hoje conhecida como Paraíso Cavalcante. Nessa época, existiam muitos pontos de lazer, como Piscinão. Passa-se o período da Segunda Guerra Mundial. Bebedouro passa a Segunda Guerra Mundial e tem-se uma grande expansão da cidade, construção de casas, o aumento da população. Surgem as ruas principais, as ruas centrais, as ruas que ficaram na história de Bebedouro. Construção da concha acústica em 1960 a 63. Chega-se os tempos de chumbo, a ditadura militar de 1964 a 1985, que foi derrotada pela esquerda e o movimento Direta Já, ditadura nunca mais. No entanto, é nesse período então que começam a surgir as primeiras indústrias de citros, da onde vão se dividir três classes sociais: a classe trabalhadora, quem produzia o suco, os proprietários, a burguesia, e uma classe intermediária que estava na gerência, chamada classe média, hoje que eu chamo dos playboys. Houve um período de prosperidade para a burguesia. A burguesia lucrou muito com a produção de citros, das fazendas da onde eram arrancadas essas laranjas e seus meios de produção que produziam seu suco, embalavam a sua mercadoria e exportavam no Porto de Santos para os países de fora, Estados Unidos, continente asiático. A ganância da burguesia era tanta que nem pagava aos trabalhadores. Então os trabalhadores se revoltaram e quebraram as máquinas, fizeram greve. E, com a concorrência internacional com o dólar, a primeira indústria acaba de falir. A burguesia sai derrotada. A burguesia se desespera
e ainda tem a cara de pau de querer uma fábrica de suco própria para superar a crise do capitalismo. A burguesia se reúne com a Capesone, que era uma cooperativa de café de Monte Azul, com uma cooperativa de laranja aqui de Bebedouro, e eles formam o grupo Cooper Citrus, uma cooperativa de crédito para financiar a indústria de citrus, que agora possui uma nova indústria, a Frutesp Citrus. A burguesia segue lucrando e a burguesia segue lucrando e sem pagar altos salários aos seus trabalhadores e nem reduzir a jornada do tempo de trabalho da produção. Que barbaridade! Para conter a revolta dos trabalhadores, eles agiram como César na Roma antiga, pão e circo. Então começaram a fazer a festa da laranja, pão e circo, para amenizar a revolta dos trabalhadores que recebiam baixos salários e trabalhavam numa jornada excessiva da exploração do trabalho. Davam até prêmios. A classe trabalhadora era manipulada pela ideologia da burguesia, que camuflava os interesses dominantes e escondia a luta de classes e o conflito de interesses entre as classes por meio do seu aparelho ideológico de Estado. E até na escola eles socavam o suco de laranja para lucrarem em cima das criancinhas. Quem produzia tudo isso, portanto, era a classe trabalhadora. Era essa classe trabalhadora que produzia nas indústrias, no packing houses, a laranja que ia ser exportada e ao mesmo tempo era explorada pela burguesia, que colocava a jornada excessiva e os baixos salários. Os trabalhadores ficavam passivos pelo aparelho ideológico de Estado e não realizavam greves, mas eles estavam por dentro do movimento Direta Já, que acontecia na capital e que derrubou a ditadura militar. Portanto, é a partir daí que surge o proletariado de Marx, a classe trabalhadora assalariada, que sem possuir meios de produção, só tem a sua força de trabalho para vender a uma empresa que compra, pagando um salário que não vale pela produção excedente, pela sua mais-valia, que hoje a gente pode encontrar no Fundo de Garantia, FGTS. Quanto mais a indústria progredia, quanto mais a indústria evoluía, mais pobre ficava a classe trabalhadora. A classe trabalhadora passou a morar nos bairros Jardim Cláudia, Ciranda, Boa Vista, Mutirão, Santa Terezinha e por aí vai. E a burguesia começou a morar no centro, no Eldorado, no Jardim Furquim, nos predinhos e por aí vai, no centrão, onde tem bastante boy. No Ciranda tem boy também, classe média, mas a classe trabalhadora tá ali também e às vezes confunde as duas classes. É igual em São Paulo, o classe média não sabe que é classe média, ele acha que é classe trabalhadora, e às vezes o classe trabalhadora acha que é classe média,
Mas aqui no interior, para mim é mais visível. Quanto mais se mostra quem está nas rédeas da produção social, na produção da vida material. A classe burguesa realizava grandes empreendimentos, lucrando em cima da classe trabalhadora. Os burgueses acumulavam capital e eles eram os proprietários dessas indústrias de citros e do grupo Coopercitrus, Cicobi Copercito. Esse é um apoio da Prefeitura de Bebedouro à exploração dos trabalhadores e pelas indústrias e pela classe burguesa. A classe trabalhadora sempre marginalizada, sempre hostilizada, sempre virando palco para o escárnio e a zoação das classes dominantes, a classe burguesa e a classe burguesa que eu mostrei são os proprietários de capital, aqueles que acumulam a capital, enquanto que a classe média, que eram os gerentes dessas indústrias, não os proprietários, acumulavam rendas e muitos deles tinham comércios, herdavam heranças de propriedades de fazendas de laranjas, construíram shopping. O Cutrale construiu um shopping para a classe média. E hoje, a classe média ganhou poder na cidade, ganhou poder político e econômico em cima da exploração do proletariado bebedourense. A classe média se divide em baixa e alta. A classe média baixa está mais próxima da classe trabalhadora, enquanto ela é pendurada na sua acumulação de renda, seja pelo um pequeno comércio, seja por uma pequena posse de terra. E a classe média alta, que são os grandes gerentes, os grandes comerciantes, muitos deles com altos cargos públicos, altos cargos como funcionários públicos, em conluio com o poder municipal. Então formou-se uma classe média alta que está mais próxima da burguesia, enquanto a classe média baixa, pendurada, está mais próxima da classe trabalhadora. Não deixam de ser classe média, distinta da classe trabalhadora. Porém, assim como a classe trabalhadora, a classe média também é explorada pela burguesia. A única diferença é que ela acumula renda e a classe trabalhadora não, enquanto que a burguesia acumula o capital, como eu já falei. Mas, seja no passado ou mesmo no futuro, a classe trabalhadora luta por seus direitos e por uma transformação radical, socioeconômica e política, da qual visa a emancipação do proletariado bebedourense. A classe trabalhadora bebedourense visa uma revolução social, uma revolução socialista contemporânea que destrua o capitalismo e derrube a burguesia. Então, vós, bebedouro, eu vos saúdo o teu dia. Feliz aniversário pelos seus
Parabéns, Bebedouro, pelos seus 139 anos. Só peço que preserve a natureza, não destrua a fauna e a flora, deixe o habitat dos animais, deixe o habitat dos humanos. Se cortar árvore, pelo menos plante. Que o bebedourense tem a ver com essa destruição? Tudo. A gente não quer a destruição. Portanto, preserve a cidade. Preserve Bebedouro. Obrigado.